Você que está nos ouvindo, 3 recadinhos importantes para você. Primeiro, muito bem-vindo. Bem-vindo a mais um episódio do MentorX Podcast, nosso espaço de contação de história pessoal e profissional, onde convidados mais do que especiais dividem experiências conosco aqui para multiplicar conhecimento para você que está nos ouvindo. Já a gente passa a palavra e te mostra quem que vai ser o convidado da vez. Esse era o primeiro recado, bem-vindo. O segundo recado é o muito obrigado para você que está dispondo do seu tempo para ouvir a gente aqui e para você que já se inscreveu nos nossos canais. Muitíssimo obrigado. Para quem ainda não se inscreveu, já vai muito obrigado também, que eu tenho certeza que você vai se inscrever, se não depois desse episódio dos próximos, porque cada vez os conteúdos estão ficando mais legais. Se inscrevam, por favor. A gente tem canal no LinkedIn, no YouTube, a gente tem no Instagram, a gente tem no TikTok, a gente tem no Facebook. O canal que melhor convier para você, por favor, se inscreve lá e também dá uma curtida, porque ajuda a gente bastante aqui a manter o canal. O melhor é que você se inscreva em todos, tá? Se puder, se inscreva em todos, mas se não, naquele que mais for conveniente para você. Então, muito obrigado a quem se inscreveu e quem ainda não se inscreveu. Terceiro recado, vocês vão ver que hoje, dividindo a bancada aqui comigo, está a Andréia, não está o PG. PG, por um motivo nobre hoje, não está podendo participar conosco, mas super bem representado pela Andréia. E hoje, Andréia, seja bem-vinda também, Andréia, a primeira ancoragem aqui do podcast. E a gente vai falar com quem hoje, Andréia, a respeito de qual assunto? Opa! Primeiro, gente, estou super feliz de estar aqui, estreando na bancada do MentorX Podcast, agora do lado de cá, né? E recebendo um convidado super especial. Vocês vão ver aqui, pelo que eu vou contar para vocês, como vale muito a pena dedicar esse tempo para ouvir esse nosso convidado. Ele é um executivo com mais de 15 anos de experiência no mercado corporativo, brasileiro e latino-americano, com passagens por empresas como HSBC, GVT, Telefônica, Cielo e, atualmente, na Electrolux, onde ocupa o cargo de diretor de sustentabilidade para a América Latina. Nós estamos falando do João Zeni. O João também é coordenador do Grupo Técnico de Sustentabilidade da Eletros, Associação Nacional de Fabricantes de Produtos Eletroeletrônicos. Conselheiro da ABRE, Associação Brasileira de Reciclagem de Eletroeletrônicos e Eletrodomésticos. João, é um prazer ter você com a gente. Obrigado, João. Obrigado a vocês, é um prazer estar aqui com vocês. Você tá ocupado, hein, João? Porra, olha a quantidade de coisa que esse cara tá fazendo. Olha só. Obrigado pelo tempo, cara. Sobrar aí. uma horinha para conversar com a gente. Obrigado mesmo. Obrigado a vocês pelo convite, vai ser um prazer compartilhar um pouco aqui da nossa trajetória e experiências. Show de bola. O mote, João, que a gente tinha pensado em relação ao item da sustentabilidade, era sustentabilidade ambiental, mas sustentabilidade de maneira geral é um bom negócio para a empresa e para a carreira, né? Profissionais que trabalham nessa área. E aí, cara, eu lembro, eu vi um podcast teu, acho que é do ano passado, você falou um negócio bacana, eu gostaria de a gente começar o papo por aqui. Você comentou nesse podcast que a sustentabilidade ela é uma jornada, né? Portanto, a gente não pode dizer que determinada empresa é sustentável e ponto, mas sim que ela está sustentável, porque tem muita coisa que precisa ser feita nessa jornada da sustentabilidade. Então, eu queria começar um pouquinho por aí, e aí você pode, se quiser, usar inclusive o exemplo da própria Electrolux, porque na hora que você vai começar, você imagina uma empresa que produz bens de consumo como a Electrolux, que é um bem de consumo de cauda longa. O cara compra uma geladeira, fica muitos anos com aquele produto. Então, se você pensar desde da sustentabilidade na fabricação até o descarte, cara, nessa cadeia você tem muita coisa. Você tem a embalagem, você tem o consumo de energia elétrica, você tem uma série de aspectos de sustentabilidade numa cadeia tão longa quanto o tipo de produto que a Electrolux comercializa. Nessa jornada, então, de sustentabilidade, o que você consegue contar para a gente? Por que não é sustentável, sim está sustentável uma empresa? Não, legal. Primeiro, obrigado pelo ponto. Eu acho que é um prazer estar com vocês aqui. Eu acho que esse tema ele vem evoluindo muito, cada vez mais está em voga. A gente ouve muito nos diversos meios aí de comunicação falando sobre ESG, sobre sustentabilidade. Eu acho que é bom a gente também conversar um pouquinho e tentar desmistificar um pouco esse tema também, né? E não pensando só em empresas grandes como a Electrolux, mas também pensando em pequenos e médios empresários aí que às vezes estão até assustados com o tema de como que colocam isso na realidade, né? E você comentou na questão de ser uma jornada, eu acho que é importante comentar, até antes de entrar na jornada em si de sustentabilidade, ESG, ser uma jornada, acho legal contar um pouquinho bem rápido da história da evolução desse tema. À vontade. A gente tinha lá nos anos 60 e antes até lá uma visão muito forte focada no shareholder. E era shareholder por shareholder, o lucro pelo lucro, né? E começou a se evoluir
esse conceito, olhando para um pouco mais da questão de quais que são os impactos que as companhias têm na sociedade, etc., mais na década de 80, e começou a se olhar um pouco mais no conceito de filantropia. Eu vou tentar trazer não muito em números e nomes de conceitos, de autores, até para não tentar complexizar muito o tema, mas começou a se olhar um pouco mais para a questão de filantropia. E aí, quando a gente fala de evolução aqui, eu não estou querendo trazer que uma coisa substitui a outra, tá? Tá. Eu acho que também tem uma questão de conceito que elas vão se complementando. Depois de filantropia, nos anos 2000, as empresas começaram a olhar um pouco mais para a responsabilidade social corporativa. Você deve ter visto um pouco disso na época das suas carreiras também, a André também. Sim. Começou a se falar sobre isso e olhar muito mais para dentro de casa. Começou a se falar sobre coleta seletiva, sobre redução do consumo de água, consumo de energia, etc. Redução do consumo de papel. Tudo isso começou a entrar na pauta das companhias. E aí, quando começou a entrar uma questão de meio de comunicação e uma velocidade de informação muito maior, começou a se tornar um pouco mais estratégico o assunto. E começou a se falar também sobre a questão de riscos, etc., e oportunidades. Por que isso? Quando a gente fala da Standard & Poor's, por exemplo, que são as empresas maiores aí do mundo, aí as 500, a gente vê já que tem dados do Reputation Institute que falam que quase 90% das empresas, o valor delas é valor intangível, valor reputacional. Se a gente fala isso, se uma empresa tem um problema reputacional, ela tem um perda de valor muito alto. Então, começou a se olhar para esse tema como um risco também. Por quê? Com a velocidade de informação, se você falar que tem um problema com o fornecedor lá na ponta, mão de obra na água escrava, mão de obra infantil, o que for, essa informação ela vai muito rápido para o consumidor. É questão de horas. Então, o teu risco reputacional, quando você vai na cadeia, quando você vai na tua atuação, se ela não for coerente, começa a ficar muito maior. Então, a gente evolui de uma questão de responsabilidade social corporativa para uma questão muito mais focada no modelo de negócio e na cadeia de valor. Então, a gente começa a falar muito mais de valor compartilhado, como que você gera valor com o seu negócio, e começa a falar muito mais de impacto positivo. Como que o meu negócio pode gerar impacto para a sociedade. Quando você traz essa abordagem, nenhuma empresa consegue mudar o seu negócio, o seu modelo de negócio de uma hora para outra. Eu costumo dizer que empresas elas existem porque existe uma demanda social para elas existirem. Né? E aí entra muito uma questão que eu falo sempre dessa questão de sustentabilidade ser uma jornada. Por que eu falo isso? Porque geralmente você tem metas de longo prazo para adequar o seu negócio, para você conseguir gerar mais valor. Então são metas eu geralmente escuto falar das empresas com metas em 2030, 2050. Então você não pode dizer que uma empresa ela acordou sustentável de uma hora para outra. Perfeito. Ela tem que ter eu costumo dizer, você tem que ter metas consistentes de longo prazo com atuação e demonstração de avanços consistentes do curto prazo. Inclusive as empresas que estão aderindo ou aderiram ao Pacto Global da ONU, alguns dos 17 objetivos lá, via de regra para 2030, né? O cara tem um compromisso de se adequar em X anos. Exatamente. Não é uma coisa... existe imediata. A questão da Agenda 2030 e tudo mais, que está muito focado nessa questão dos objetivos da ONU. E aí é um ponto interessante de trazer também da questão dos conceitos, né? A gente ouve muito falar de sustentabilidade e de ESG. O conceito de sustentabilidade está mais focado até nesses problemas macro que foram trazidos pelos objetivos do desenvolvimento sustentável da ONU. Esses objetivos, esses 17 objetivos, eles abordam questões de erradicação da pobreza, questões climáticas, problemas muito sistêmicos e globais. Quando a gente fala de sustentabilidade, é mais alinhado a isso. Como que a gente pode garantir que as futuras gerações tenham as mesmas condições e até melhores de se manter do que a gente tem hoje? Então, aí aborda muitos temas sistêmicos, macro, grandes. Quando a gente entra no conceito de ESG, isso está muito mais focado com o mercado corporativo. Como a gente olha indicadores e ferramentas para medir os meus riscos e mensurar a minha evolução em relação ao tema. E onde que surgiu isso? Surgiu ali entre os anos 2004 e 2006, num relatório Who Cares Wins, que é da ONU, junto com o Banco Mundial. Eles tentaram fazer uma provocação para as empresas começarem a olhar melhor essa questão. E aí começou a se tratar com muito mais critério, porque os investidores viram que tinha valor. Perfeito. E eu costumo dizer que eu não sou muito romântico em relação a esse tema. Eu sou bem cético. Eu falo que sustentabilidade está avançando e ESG está avançando porque existem pressões. Nenhuma empresa... assim, claro que existe propósito nas empresas, muitas empresas têm propósito real, mas eu realmente acredito que isso acontece porque é negócio. Perfeito. Acontece porque é negócio. Então, acho que isso é um ponto relevante da gente ter em mente também. Né? E existem pressões diversas aí. Pode ser do próprio investidor. Né? O investidor hoje olha para isso porque ele tem risco. Né? Existem, por exemplo, indústrias que têm uma necessidade de consumo de água para o seu negócio, de bebidas, etc. Que se tiver uma escassez hídrica, ela tem problemas. Né?
Existem indústrias aí que se eu tiver uma escassez de alguma matéria-prima, eu vou ter um problema de fornecimento. Então, Perfeito. tudo isso tem questão de risco de negócio também, não só reputacional, mas também Sim. de perenidade no negócio. Então, isso é... Mas eu acho até, olhando de fora, João, para quem não trabalha diretamente com o tema sustentabilidade, mas que viveu o tema sustentabilidade, porque todas as grandes empresas agora tratam e abordam bem o tema, eu acho que a questão de não romantizar o assunto e tratá-lo efetivamente como um risco, consequentemente uma oportunidade de negócio, é boa, né? Porque, assim, ainda que o cara, que não por vocação, o cara queira tratar o assunto, ainda que pelo aspecto material da coisa ele preste atenção, é melhor que seja assim do que o cara simplesmente ignorar o assunto, né? Então, Sim. Voltando até pro tema do mote, né? Assim, é um bom negócio? É um bom negócio, cara. Né? Eu acho que o ponto é, vou tentar fazer 2 observações que eu sempre comento também, que eu acho que são interessantes. Um dos pontos é que eu falo para as pessoas, falo assim, a gente pode ver a sustentabilidade como uma oportunidade ou como um risco. Hoje, em muitos aspectos, ela pode ser uma oportunidade. Pode ter certeza que no futuro, quem não estiver fazendo isso, vai ter que abordar como um risco. Ou um risco regulatório, porque as legislações estão ficando mais restritivas em relação a isso, ou um risco reputacional, ou um risco de demanda do mercado, porque a gente faz pesquisas na Electrolux constantes para avaliar como está o consumidor em relação ao tema. E está cada vez mais criterioso. A gente sabe que ainda não está tão criterioso aqui na América Latina quanto no consumidor europeu, por exemplo, mas a gente sabe que está cada vez mais criterioso. Não é uma questão que está regredindo, ela está evoluindo. Então, eu acho que esse é um ponto. Questão de risco versus oportunidade. E outro ponto que é, sempre quando me perguntam, pô, João, sustentabilidade dá lucro? Eu faço uma pergunta contrária. Eu falo, por que a gente não pensa se um negócio vai dar lucro se não for sustentável? Eu acho que também a gente pode inverter um pouco a leitura sobre isso, sabe? Acho que é um ponto interessante de pensar. Por quanto tempo, né, João? Vai dar lucro se não for sustentável. Exatamente. Então, acho que é um ponto relevante de pensar, porque o mercado está se movimentando. E aqui no Brasil, até se for olhar, já tem legislações, seja em questão de regulação do mercado de carbono, seja uma política nacional de economia circular, que está começando a ser discutida também e tramitar no governo. Tem várias questões que estão tramitando e a gente vê outras legislações super restritivas, principalmente na Europa, que vão até, por exemplo, a gente avaliar qual que é a reciclabilidade ou qual que é a reparabilidade de um produto. Isso no nosso setor, por exemplo, de eletrodomésticos. Tem um índice para medir a reciclabilidade do produto? Eles estão entrando na reciclabilidade, principalmente no governo francês está começando a ser discutido isso. Tá. Mas o principal ponto que está sendo abordado agora é a questão de reparabilidade, por exemplo. Isso é uma coisa nova lá também, mas o consumidor também, na hora que ele comprar um produto, ele vai ter um índice para dizer para ele, pô, esse produto é mais fácil ou mais difícil de reparar, né, se tiver um problema. Então as empresas vão começar a se movimentar também nisso, olhando para a questão de economia circular. Porque economia circular, já entrando bem rapidinho no conceito, ela tem 3 frentes, né? Que eu costumo trazer para simplificar o conceito. O use less, use longer e use again. Né? Usar menos matéria-prima, colocar mais matéria-prima reciclada, se você puder. Depois que você já usou matéria-prima, usar por mais tempo possível. Perfeito. E depois que você usou e não tem mais uso, você usar again. Né? Use again, né? Você reciclar, você retornar para a cadeia, outro fim, etc. seja. Então, esse conceito de usar por mais tempo, eles estão tentando trazer também em regulamentação. E isso, com certeza, acaba indo para outros países e vira benchmark. Né? Entendi. Isso ajuda até a reduzir um pouco greenwashing, não ajuda? Porque, assim, eu estou fazendo uma inferência, pode ser que não seja sem dúvida justa, mas, assim, vou pegar o exemplo da Volkswagen, que é um caso público, então não tem problema nenhum comentar. Não sei há quantos anos atrás, mas, na verdade, foi comprovado. Eles até assumiram que eles estavam adulterando, acho que o laudo que alguns carros emitiam para dizer que emitiam menos poluente e tal. Foi um baita escândalo. Perderam muito valor de mercado, perderam muita grana, tiveram que se readequar. O que você falou, você não cuidou do negócio de um jeito diferente. Quando ele voltou para você na pauta, voltou como risco e já com multa, enfim. Então devia ter olhado antes. Aí, para manter o exemplo do automotivo, tem os carros 100% elétricos, parece que eles têm um puta de um liability sustentável, ecológico, é a questão da bateria. Que a bateria do carro elétrico, ela não tem como ser reciclada, não tem como ser reaproveitada. Não acho que não dá para o use again. A bateria do carro é um baita de um liability também. Então, assim, até que ponto, eventualmente, as pessoas estão conseguindo incorporar, as grandes empresas estão conseguindo incorporar essa questão do use again
para não fazer uma coisa que aparentemente é bonita num primeiro momento e é um Sim. puta de um greenwashing, porque depois você vai ficar com uma bateria de um carro ali durante anos que não se decompõe, que não, né? Essa questão de coerência que você comenta, greenwashing, etc., é uma coisa que, por um tempo, alguns anos atrás, muitas empresas fizeram muitas comunicações, falando que faziam muita coisa, etc. Quando você via, eles gastavam mais na campanha de marketing do que efetivamente na ação. Então, assim, é coerente isso, né? Então, o cuidado com o greenwashing ele tem que ser cada vez maior, porque tem muita gente olhando para isso. Tem que ser coerência na que a gente fala do walk the talk, mas o talk tem que ser o walk tem que ser muito tem que ser verdadeiro. muito coerente, tem que ser verdadeiro. E aí tem ferramentas para isso também, sabe? Tanto na questão da gente ter algumas travas de comunicação, eu trabalho muito próximo das áreas de comunicação da Electrolux, por exemplo. E as nossas comunicações que tem nossos claims de produto, por exemplo, passam todas por uma avaliação jurídica e verificação externa. Tá. Ou seja, tem universidades que fazem, por exemplo, quando a gente fala que uma máquina nossa de lavar roupa desgasta 30% menos tecido, que faz a tua roupa durar mais tempo, isso é testado em laboratório por uma terceira parte e avaliado e testado pelo nosso jurídico. A gente não faz nenhum claim externo que não tenha essa verificação. Então, Entendi. isso tem que ter um cuidado muito grande. E aí também tem a questão de cuidar como você fala com a imprensa, por exemplo, porque o jornalista muitas vezes ele gosta de colocar uma matéria que tem uma chamada forte. Sim. E às vezes a chamada forte pode parecer mais do que é. E um ponto que a gente faz lá internamente, que eu acho legal de comentar, a gente faz análise de ciclo de vida do produto. O que é isso? Você olhar o impacto ambiental do produto desde a extração da matéria-prima, a produção até o fim de vida dele, o uso, fim de vida. E tem uma informação que é interessante comentar, porque se eu comunicar que eu estou sendo super sustentável porque a minha operação é sustentável, não seria coerente como uma empresa como a Electrolux, por exemplo. Porque eu sempre pergunto às pessoas, e as pessoas geralmente não sabem dessa informação. 90% do impacto ambiental da minha indústria está no uso do produto. Não está na produção do produto, não está nessa consumo de energia elétrica, por exemplo, Exatamente. de água. Eu tenho um refrigerador que fica 10 anos, 12 anos ligado na tomada. Perfeito. Sim. Consumindo energia o tempo todo. Então, a gente, assim, 5% ou menos está na minha produção. Então, eu tenho que garantir investimentos de inovação para que o meu produto seja mais eficiente. Uhum. Porque ali sim eu vou ter uma redução de impacto efetiva. Então, aí tem que ter essas análises e ferramentas científicas que a gente tem ajudam a gente a ter uma coerência na hora que a gente vai comunicar e na hora que a gente vai fazer acontecer. Entendi. Então, isso que é legal. E assim, até pensando assim, pô, João, cara, o que você fala então para uma empresa que não tem isso? Como que ela vai fazer para começar a trabalhar? Acho que o primeiro ponto é entender o seu negócio. Uhum. Né? E entender o seu negócio com um olhar de sustentabilidade. Conseguir compreender assim, o que eu gero de impacto negativo, seja social ou ambiental, no meu negócio, para entregar a ele, e o que ele tem potencial de gerar impacto positivo para a sociedade. Né? E aí, qual que é o equilíbrio legal? Você trabalhar com ações e metas, etc., para reduzir o negativo, e trabalhar com ações para conseguir gerar valor no seu negócio, para potencializar o positivo. Perfeito. É esse balanço. Né? Não é nada, tentando simplificar o que seria o ESG aí, é você conseguir fazer esse balanço dar certo. Uhum. Né? E você ter metas e ações concretas para conseguir entregar isso. Sem uma visão de preciso entregar isso esse ano, agora. Faz um aspecto de longo Perfeito. prazo e trabalha paulatinamente para isso. Né? E aí o que você falou da comunicação faz toda a diferença. Né? A comunicação, um cascateamento interno nas empresas, no sentido de gerar um amadurecimento dessas percepções, uma ativação da autorresponsabilidade, para que as pessoas possam, de fato, primeiro entender e, segundo, andar neste caminho. E aí o walk the talk acaba vindo para a prática. Né? Sim. E tem também, a sensação que eu tenho te ouvindo, é que tem também a comunicação intrapessoal, que é como é que eu, líder lá, ou colaborador lá no dia a dia, comunico isso para mim. Uhum. Como é que eu vejo isso? Porque eu posso até vir a partir de uma pressão, Super. né? Mas de uma pressão, isso pode se tornar um jeito de pensar. Com certeza. Não, eu acho super legal o que você trouxe, André. E aí eu vou tentar trazer um pouquinho até da minha experiência nesses últimos anos e como que eu mudei um pouco a minha visão em relação a alguns temas. Até como um aprendizado que aconteceu na minha carreira. Quando eu comecei a trabalhar com sustentabilidade, eu via muito uma área que assim, não, a gente tem que fazer. E vinha muito também algumas questões top-down, vinha como estratégia da empresa, não, tem que fazer. Mas o que acontece? Tem dois aspectos aí. Um que, se você vai mexer no processo de uma outra área, vou dar um exemplo, a área de compras, ela tem que atuar de maneira, escolher os fornecedores conforme sustentabilidade também, critérios de sustentabilidade. Eu não posso chegar na área de compras e falar assim, você vai ter que fazer isso aí agora, o teu processo vai ser assim a partir de agora.
Se eu fizer isso, com certeza vou gerar uma resistência enorme para eles mudarem o processo. E aconteceu isso na minha carreira em alguns momentos isso. E isso dificultou muito a maneira de a gente conseguir fazer acontecer. E aí eu percebi que você tem que conseguir engajar as pessoas. Né? Como você falou, assim, como que a gente consegue mostrar que isso é importante? E construir junto, de maneira colaborativa. Hoje eu vejo que a sustentabilidade nas empresas, ela acontece de duas maneiras. Tanto no top-down, com direcionamento estratégico, mas ela tem que acontecer também bottom-up. E muito numa linha de você construir de maneira colaborativa. Por quê? Como a gente falou que a gente quer ter uma estratégia sustentável, não uma estratégia de sustentabilidade, que são coisas completamente diferentes. Porque você pode ter um teu modelo de negócio, entregar o seu negócio e ter uma estratégia de sustentabilidade que é paralela a isso. Né? Ou você pode ser um modelo de negócio com uma estratégia sustentável, que o seu modelo de negócio alavanca a sustentabilidade. São coisas diferentes. Mas para você ter uma estratégia sustentável, tem que estar todo mundo on board. Tem que estar todo mundo junto. E para estar todo mundo junto, assim, tem um trabalho grande para fazer isso. Então, por exemplo, na Electrolux, acho que é um exemplo interessante de trazer. Eu cuido da América Latina como um todo e eu tenho uma pessoa na minha equipe. Essa uma pessoa na minha equipe me ajuda a controlar indicadores de dados. Para conseguir ajudar a ter argumentações e ajudar as outras áreas a fazerem. Como que a gente fez lá dentro? Eu não criei um comitê de sustentabilidade. Eu busquei incluir sustentabilidade nos processos que já existiam. Ou seja, a gente tem um processo de desenvolvimento de produtos. Eu coloquei sustentabilidade dentro do processo de desenvolvimento de produtos. Então, assim, não é o cara desenvolvendo produto e vamos reportar no comitê de sustentabilidade outra coisa. Não. Na hora que ele desenvolver produtos, ele vai ter um checklist lá que ele vai verificar pontos que tem relação com sustentabilidade. É um exemplo. Então, tem a mesma coisa acontece em operações, a mesma coisa acontece em RH, que tem pessoas que estão focadas em sustentabilidade nessas áreas. Mas a gente tentou fazer dessa maneira. E aí, mundo mudando processos e incluindo essas pessoas. E aí a questão de mudar, porque cada área tem suas dores. Cada área dentro das companhias tem as suas prioridades. E tem muitos outros problemas que tem que resolver. Né? Então a gente tem que ter em conjunto. Eu acho que essa questão de colaboração e engajar para fazer dentro de casa é fundamental. Então mostrar a importância. E a gente comentou também da parte externa, de engajamento, que a gente está falando de comunicação também para fora, né? No greenwashing, etc. É importante também entender que em muitos pontos, para você conseguir entregar seu impacto, você tem que ter próximo de você o seu consumidor e alguns públicos externos também. Né? E acho que para comentar também, e a gente já pode ir para outro ponto, mas acho que para comentar, na Electrolux a gente também trabalha muito nessa frente. Assim, não adianta eu entregar uma tecnologia e meu consumidor não saber usar. Então a gente vem fomentando e quem tiver a oportunidade de procurar na internet também algumas campanhas nossas recentes, se procurar no YouTube, hashtag não joga fora no lixo, ou hashtag não joga nada fora, ou uma campanha chamada Break the Pattern, que é uma campanha global nossa, eles são focados muito em mostrar para o consumidor assim. O da Break the Pattern é interessante que ele fala assim, a roupa mais sustentável é a que você já tem. Você não precisa comprar outra roupa. E a Electrolux está aqui para quê? Para fazer a tua roupa durar mais. Durar mais, perfeito. Eu coloco o meu produto como uma ferramenta para você ter uma vida mais sustentável. Então, eu acho que isso que é o interessante, você entender como que você pode se posicionar Perfeito. como um enabler para uma vida mais sustentável, Claro. né? Isso que a gente está fazendo. É isso, cara, se você conecta isso com a vida das pessoas, baseado na utilização que ela faz do próprio produto, cara, você consegue um apelo com o consumidor muito fácil de comprovar a importância daquilo, né? Sim, a geladeira funciona bem por bastante tempo, cara, evita desperdício de alimento. Se a tua geladeira não funciona direito, você joga comida fora, etc. E tal. Então, você consegue conectar com um monte de necessidade da vida do consumidor, né? Exatamente. Isso é muito interessante. Se você olhar o teu produto como um enabler, eu acho que isso é uma coisa para mim, me empolga muito, assim, porque você começa a tentar olhar como inovar com ele. Quando eu estava na Telefônica, até trazendo um pouco de uma visão de outras experiências. De outro setor. A Telefônica era serviços, é diferente, mas o impacto positivo que a telecomunicações tem na vida das pessoas é um negócio que a gente não consegue nem mensurar direito. É brutal. A gente está aqui colocando no podcast, entrando em várias redes sociais, etc., colocando esse conteúdo, porque por trás tem fibra ótica, tem internet de velocidade, etc., que está possibilitando isso para a gente. E lá, a gente tentou também mensurar um pouco disso, sabe? Entender como que a gente conseguia mensurar o quanto que o nosso setor poderia, na parte social, por exemplo, entrando numa cidade e colocar meios de pagamento digital através disso, e quanto que isso podia melhorar o empreendedorismo na cidade. Perfeito. Então a gente começou a tentar mensurar isso, né? Então, questão no nível social. Olhando para o aspecto ambiental, quanto que a gente ter o celular no carro consegue otimizar a nossa rota e reduzir o consumo de combustível? Quanto que a questão de você ter uma agricultura conectada no campo consegue otimizar a produção? Então, assim,
são impactos positivos de uma indústria, de uma empresa de serviços gigantesca de telecomunicações que consegue trazer esse impacto positivo para a sociedade, né? Então, assim, para um outro olhar, assim, isso para tentar mostrar até um pouquinho que tem receita para fazer sustentabilidade, para colocar o ESG em prática? Não. Cada empresa vai ser diferente, porque cada empresa tem um modelo de negócio diferente. Perfeito. Então, a mesma coisa, falar assim, tem receita para inovar numa empresa? Puta, inovar num setor bancário, inovar em telecomunicações e inovar em eletrodomésticos e bens de consumo, completamente diferente. Né? Então, por isso que eu falo, o principal ponto inicial é entender o seu negócio e compreender ele sobre a lente de sustentabilidade. Então, acho que esse é um ponto Show de que bola. eu acho legal de trazer. E voltando até um ponto do que você comentou, Andréia, acho que você fez essa relação no nosso papo prévio aqui, que do mesmo jeito que no passado as pessoas achavam que gestão de pessoas era problema de RH, ainda tem, cada vez menos, mas ainda tem gente que acha que sustentabilidade é um problema da área de ESG. Né? Então, acho que essa abordagem aqui de engajar as áreas, respeitando as particularidades de cada departamento e tal, é uma forma de quebrar um pouquinho essa barreira também. Você vê que funciona quando você consegue, né? Porque senão você não ia conseguir tomar conta da América Latina, só você e mais um colaborador, né? É porque não são as outras áreas já entendendo e imbuídas da importância do processo, já tem isso embutido. Né? E é legal comentar, assim, por exemplo, a Electrolux, a gente tem um modelo um pouco diferente de ver o assunto lá dentro. A gente tem um diretor de sustentabilidade focado em operações. Ele é o diretor de sustentabilidade para operações. A gente faz um trabalho fantástico lá, tem uma excelência operacional absurda. Assim, eu até fiz muito benchmark com muitas empresas na minha carreira e me surpreendeu muito positivamente o que a Electrolux faz lá. ISO 14000, ISO 9000, ISO 45000, ISO 50000, certificação zero aterro, assim, excelência total. Então, o trabalho que esse diretor vem fazendo lá com excelência. O Fernando Kesk. E aí a gente também tem uma pessoa que é gerente de diversidade e inclusão, responsável social, que fica em RH. E que é muito legal, porque onde a gente pode mudar mais o ponteiro é através da área de recursos humanos. Né? Sim. É através das pessoas e através também de a gente conseguir ter processos que sejam mais inclusivos na hora da contratação. Processos mais inclusivos até na questão de licença paternidade. A gente acabou de aumentar nossa licença paternidade para 30 dias. Então, esses pontos que a gente vai tentando melhorar constantemente. Né? E que tem pessoas também que estão nas áreas fazendo isso acontecer. Né? Então, eu tenho contatos hoje em cada área de produtos nossa, tem um contato que é um Sustainability Lead, que a gente chama, uma pessoa que ajuda a fazer isso no trabalho acontecer. Então, essa dispersão dentro da companhia que eu acho que é o rico. E não responde para mim, responde para o vice-presidente de produtos. Né? Vice-presidente de RH e operações, assim por diante. Então, show de bola. Então, isso é muito legal. Show de bola. E aí, de fato, a gente percebe o pensamento sistêmico aparecendo. Né? Porque por mais que lá no dia a dia da liderança ele se envolva com os assuntos que têm a ver com a sustentabilidade ou com estratégias sustentáveis, por conta de uma pressão, de algum tipo de cobrança, por conta de alguma responsabilidade assumida nesse sentido, à medida que ele vai exercitando esse pensamento sistêmico, vai atualizando o modelo mental. E ao atualizar esse modelo mental e perceber a contribuição disso, não só internamente, não só como é feito ali para a empresa, mas também, de fato, percebendo como que isso se reflete na prática, na sociedade, aí a gente pode aproximar mais o propósito dessa conversa, né? Não, sem dúvida. Isso é muito legal, né? Quando a gente começa a olhar e começa a mensurar. Por isso que eu falei que eu tenho uma pessoa na minha equipe que faz controle de dados, indicadores. Porque quanto mais se mensura, ela fala assim, você não consegue fazer gestão do que você não mensura, né? Quanto mais você mensura, tem informações, mais você consegue engajar internamente também, né? Você consegue mostrar a diferença que você pode fazer para a sociedade. E aí tem alguns dados que eu acho legais de comentar. Um deles é, por exemplo, as máquinas de lavar que a gente vendeu o ano passado, comparadas com as máquinas do ano anterior, isso um ano contra o outro. Se fosse mais tempo, seria muito maior o impacto. Elas têm um potencial de reduzir 3 bilhões de litros de consumo na casa dos consumidores, se a gente juntar tudo isso. Assim, gente, 3 bilhões de litros é muito mais do que muita indústria consome. Isso é o tamanho do impacto. E quando a gente fala que daí leva isso a informação para as áreas que fazem o desenvolvimento do produto, ele consegue perceber o tamanho do impacto que ele está gerando. E isso engaja muito. Isso engaja demais, assim. Então, outros pontos, por exemplo. A gente, quando vai fazer as metas climáticas, as grandes empresas, a gente tem um ponto chamado Science-Based Targets. Para que não aconteça que as empresas criam um monte de meta aí com réguas diferentes, etc. E
E aí comparando o laranja greenwashing com banana. Aí fica mais fácil pro greenwashing. fica muito mais fácil para o greenwashing. Então, o que acontece? Foi criado globalmente uma metodologia chamada Science-Based Targets, metas baseadas na ciência, e tem toda uma metodologia de como fazer isso. A Electrolux tem essas metas, e ela tem a meta a gente tinha uma meta parcial até 2025, de reduzir emissões de carbono na operação e reduzir na cadeia de valor como um todo, que envolve fornecedores, compra de matéria-prima, etc. E tem uma meta que a gente tem lá 2030 parcial e neutralização nas operações até 25 parcial, desculpa. Neutralização nas operações até 2030 e neutralização de toda a cadeia de valor até 2050. Tá. Que é muito mais complexo. Tem que fazer todos os fornecedores reduzirem as emissões deles. Né? A gente conseguiu atingir as metas parciais de 2025 já em 2022. A gente ia reduzir 80% das emissões de operações até 2025, a gente já conseguiu alcançar. E ia reduzir 25% das emissões do uso de produto, ou seja, produtos mais eficientes, que consomem menos energia na casa do consumidor. A gente já alcançou em 2022 também. Então, e quando a gente comunica isso internamente, de volta, o cara que vai lá e faz colocar o inverter, o motor inverter que consome menos energia na geladeira, ele fala, cara, faz sentido. Né? Então, isso tudo engaja muito. Então, assim, eu acho que essa comunicação e essa questão de você ter dados, conseguir mostrar isso com base em dados sérios, eu acho que isso ajuda muito. E um ponto que é legal, que eu acho que é interessante também, e também trazendo um pouco do que a gente veio trabalhando no Electrolux, que eu acho legal de comentar. A gente tem que ter metas, tem que ter indicadores, tem que mensurar de maneira correta, mas a gente tem que fazer isso chegar também nas áreas corretas. E uma coisa que a gente fez lá para conseguir fazer essa roda girar, que eu acho que é interessante e está virando uma boa prática para grandes empresas também, a gente incluiu algumas metas no bônus variável dos executivos. Ah, sim. Hoje, 20%... A parte mais sensível do corpo do ser humano é o bolso, né? Sem dúvida dá aquele estímulo, né? Dá um estímulo. Dá um estímulozinho a mais ali. Mas 20% hoje dos bônus executivos da Electrolux hoje estão vinculados a metas climáticas. Pô, 20% é coisa. Puxa vida. Então isso também ajuda a gente a olhar com mais critério e fazer isso acontecer e fazer essa roda girar. Então, são várias... E entrando um pouco até na questão do ESG, na questão de governança, né? A governança tem a questão de transparência, você comunicar, tem a questão de você ter processos internos que ajudem a fazer isso. Você conseguir incluir sustentabilidade na tomada de decisão interna. Então isso é interessante. E acho que é legal comentar também, a gente vem falando do ESG, mas acho legal comentar o que é a sigla, né? Boa. O ESG é Environmental, Social and Governance, né? O meio ambiente, social e governança. Né? E é legal comentar que sustentabilidade e ESG são conceitos interdependentes, né? Então acho que são conceitos diferentes, mas interdependentes, né? E a ESG é muito mais voltado a esses critérios que ajudam as empresas a mensurar como que elas estão evoluindo e os riscos em relação a esse tema. Ô, João, e quem, assim, pegando um pouco do gancho do que a Andrea perguntou do mindset, né? Pessoas que estão interessadas em fazer carreira ou iniciar carreira em área de sustentabilidade, que dica que você dá para a turma em termos de mindset ou de posicionamento? O que de importante você precisa ter na tua bagagem para fazer carreira em sustentabilidade? Eu vejo que a evolução da sustentabilidade é não ter área de sustentabilidade. Ok. Eu acho que quanto mais a gente conseguir evoluir nesse assunto, mais a gente vai perceber que simplesmente é uma lente diferente de olhar como fazer as coisas. Então, eu acho que hoje, independente da cadeira que você está, se é uma cadeira focada só em sustentabilidade, ESG ou não, eu acho que você consegue entender um pouco mais o assunto, ler sobre o assunto, entender quais são os principais indicadores, como que a sua atuação afeta indicadores ambientais, sociais, etc. Entender como que você consegue trabalhar melhor em relação a isso. Na minha concepção, qualquer profissional no futuro vai ter que conseguir compreender isso. Como que a sua atuação impacta nesse sentido. Então, mais do que pensar assim, como que eu poderia atuar em sustentabilidade, focado só em sustentabilidade, como eu consigo olhar o que eu faço e entender o que eu faço também com essa lente, né? Eu acho que esse é um ponto importante. E aí, assim, tem cursos mais básicos hoje, online do próprio Pacto Global, tem outros cursos até da Exame Academy, que também tem algumas questões de ESG, tem já hoje. Então tem muito conteúdo na internet hoje, legal, bom, que consegue ajudar a saber como abordar isso. Então, eu acho que, em questão de carreira, eu diria assim, qualquer carreira hoje é legal ter um conhecimento do conceito, etc. Entendi. Porque, no fim, a minha concepção vai acabar sendo, no máximo, assim como eu sou na Electrolux hoje, uma pessoa. Perfeito. Que vai ajudar a controlar indicadores, processos, ver se as coisas estão andando no caminho certo. Mais do que isso, eu acho que no futuro vai estar dentro das próprias áreas. Né? Boa.
Então, muito mais do que, de repente, ter como meta, objetivo, uma carreira específica voltada para esses elementos de ESG. Então, ter um mindset sustentável faz muito mais sentido e que, inclusive, se houver uma carreira, né, se houver oportunidade de desenvolver uma carreira nesse sentido, aí sim as coisas vão se interconectando ali na linha do tempo. Eu acho que sim, até porque, assim, olhando para o setor bancário, que eu passei também, eu não tenho dúvida que quem consegue entender melhor como fazer investimentos responsáveis, sustentáveis, etc., é uma pessoa que vem do setor de economia do que eu que venho do setor de engenharia ambiental de formação, do que eu venho de uma área ambiental. Né? Quem vai conseguir moldar o negócio financeiro para ele ser mais responsável, sem dúvida nenhuma, vai ser uma pessoa que tem um conhecimento fino do que é aquilo ali. Né? Então, por isso que eu acho que a geração de impacto real de cada modelo de negócio, eu acho que vai ter muita gente ali dentro que tem que fazer isso acontecer. Então, eu vejo muito mais hoje o profissional de sustentabilidade especificamente como um consultor interno do que como um executor. Né? Hoje eu atuo muito mais como um consultor e facilitador, não como um executor de projetos. Quem executa os projetos e quem faz a empresa ser mais responsável, mais sustentável, cara, são as áreas. São as áreas de R&D que fazem um trabalho fantástico na Electrolux, por exemplo, para melhorar o nosso produto. Então, eu acho um pouco esse o recado que eu acho que é interessante dar. E assim, não falando que não vai ter profissionais de sustentabilidade, especificamente sustentabilidade, obviamente. Isso vai ter e vai ter por um bom tempo ainda. Mas assim, pensando em evolução para o futuro, eu acho que... Sim. Uma extrapolação, obviamente, no futuro. Se a gente chegar no ponto, né, de não precisar ter formalmente uma área de ESG, porque todo mundo já entendeu o conceito, já vive o conceito, eu acho que aí sucesso, né, exatamente. Acho que atingimos o objetivo, né, de incutir Isso aí. essas mensagens e essas ações, na verdade, não só nas empresas, mas nos profissionais que fazem parte das empresas também. Muito bom, João. Cara, a gente já precisa meio que encaminhar para o finalmente aqui, João. Infelizmente, cara, senão o pessoal aqui do corta a gente, porque o nosso link não é sustentável, assim, sabe? Eles chega um pedaço do que eles cortam o nosso link. Eu anotei algumas coisas aqui enquanto a gente foi falando, André, e também se eu esqueci alguma coisa como recados finais aqui, vocês me ajudam a lembrar. Então, eu coloquei aqui, turma, que de alguma forma, se você não pensar na sustentabilidade como estratégia, né, do seu negócio, você vai acabar tendo que pensar ou lidar com ela como risco, que eventualmente o risco reputacional, uma multa, de alguma forma isso vai voltar contra você, porque os consumidores estão cada vez mais atentos com relação a isso. Então é importante que você entenda a sustentabilidade como hoje um risco reputacional e pode afetar a tua cadeia de valor, porque a imagem das empresas hoje tem um valor muito maior do que os assets propriamente tal que compõem a indústria. Né? O João falou aqui para a gente também que para a gente evitar o greenwashing, que na verdade as pessoas se venderem como sendo uma empresa verde, sustentável, e na verdade é mais propaganda do que propriamente conteúdo. Né? O walk the talk é super importante para evitar o greenwashing. Então, dados são super importantes, inclusive, para comprovar o impacto daquilo que você faz, porque o dado ele mostra, né, da maneira mais cabal possível que faz sentido, inclusive do ponto de vista econômico, ser sustentável. Né? A estratégia sustentável ela só funciona com o apoio de todos para dar certo. Né? Então, assim, esse é uma grande jogo de cintura aí de quem trabalha com sustentabilidade, inclusive falar a língua e respeitar as particularidades de cada uma das áreas, e mostrando para elas como cada uma pode contribuir também dentro dessa agenda. E uma última que eu achei bacana aqui também, que se você, na sua empresa, no seu negócio, está com dificuldade de imaginar como é que você talvez possa ser mais sustentável, tenta imaginar o teu produto ou o teu serviço como um enabler. Né? O que ele faz pelo teu consumidor. A partir do momento que você entende o que ele faz para o seu consumidor, fica mais fácil de imaginar como ele poderia fazer isso melhor de maneira mais sustentável. O João deu o exemplo aqui da máquina de lavar roupa. Né? O que ela faz, na verdade? Ela pode fazer as tuas roupas durarem mais, porque a roupa que você tem hoje é a mais sustentável possível. Você não precisa comprar uma nova se a que você tem dura mais. Então, esse é o segredo de você começar a ter uma cabeça mais sustentável. Pensa no teu produto, cara. Pensa no teu serviço como um enabler. O que ele faz para o teu consumidor, vai ficar mais fácil você achar a pegada do sustentável. Tá? Foi isso que eu anotei. Boa. Eu gostaria de complementar só com um convite. Um convite para que você possa ampliar a tua reflexão sobre tudo isso que a gente conversou hoje e pensando que talvez, se hoje você atua nesses assuntos relacionados à sustentabilidade, a estratégias sustentáveis, ou tem pensado em atuar sobre
muito mais estimulado por um contexto de pressão interna ou externa da organização ou do mercado, o convite é para que você avance para a atualização do modelo mental. Para que você possa olhar para aquilo que você faz lá no dia a dia e se perguntar: de que forma eu posso gerar entregas de valor de uma maneira sustentável? E aí, com certeza, a partir do momento que você avance nesse sentido, você vai estar cada vez mais próximo do propósito, de encaixar no teu propósito, naquilo que você faz no teu dia a dia, a sustentabilidade como uma marca registrada do exercício da sua função, da sua liderança e daquilo que você entrega com a sua marca, o registro da sua marca. Fica o convite, inspirado aí na experiência e nas palavras do João. João, o que você está aprontando para a gente finalizar? Conta para a gente aí. Não, beleza, vamos lá. Não, eu acho que só até um complemento muito rápido, que acho que comentar assim, existem muitas ferramentas hoje, muitas ferramentas, muitas metodologias para você conseguir avançar nesse assunto. E ferramentas de mensuração de emissões de CO2, ferramentas de humanizadas que está surgindo agora também com um questionário interessante. Quem quiser procurar depois, dá uma olhadinha, para conseguir mensurar como que você está em relação à sustentabilidade na sua atuação. Ele traz alguns indicadores depois também para ver se está indo bem ou não. Isso é um formuláriozinho genérico ou alguma coisa da Não. A Humanizadas é uma instituição que agora está tentando trazer um pouquinho mais alguns critérios do ESG para conseguir mensurar também. Mas a gente coloca na descrição do vídeo para a galera que estiver interessado. Eles estão com um aspecto de leitura disso muito interessante. E aí também tem assim, relatórios, o GRI, que é o Global Reporting Initiative, como você reportar, indicadores, etc. E aí o que eu digo assim, só tomar cuidado, porque tem que ver o que faz sentido para o seu negócio. Né? A gente olha, às vezes metodologias são super robustas, super complexas. Tem que ver se faz sentido fazer mesmo isso. Eu até comento assim, a gente não tem relatório de sustentabilidade local da Electrolux aqui. A gente tem o global. E eu não vejo muito sentido em fazer um relatório de sustentabilidade tão complexo, grande, que toma bastante tempo e investimento localmente, né? Porque não tem investidor aqui, não sou aberto em bolsa aqui, né? Então eu acho que isso é muito mais investidor. Então tem que ver o que faz sentido, mas tem ferramentas legais aí, dá para pesquisar, tem ferramentas legais. E o que eu estou fazendo agora, assim, a gente como Electrolux agora, assim, a Electrolux está muito meu tempo, obviamente. Eu tô, assim, é inspirador trabalhar numa empresa como a Electrolux, uma empresa sueca de mais de 100 anos que tem sustentabilidade muito no cerne do seu negócio. E ela decidiu se posicionar como uma empresa sustentável globalmente, né? Como mote de a gente conseguir trazer benefícios para a sociedade. Então, por isso que está acontecendo, eu estou conversando com todas as áreas da companhia e isso está sendo super interessante. E um ponto que é legal comentar, que acho que pode ser uma curiosidade para o consumidor, você comentou que eu faço parte da ABRE, a Associação Brasileira de Reciclagem de Eletroeletrônicos e Eletrodomésticos, e isso aconteceu também porque o setor criou essa associação para conseguir ajudar o consumidor a dar um destino final para os eletrodomésticos. Tá. Quem nunca foi com uma geladeira em casa e pensou, o que eu vou fazer com isso? Com um fogão em casa, o que eu vou fazer com isso? Sim. E aí um ponto legal é que além da gente estar colocando mais, a gente já tem mais de 5.500 pontos de coleta no Brasil para eletroeletrônicos, a gente sabe que é difícil você levar uma geladeira num ponto de coleta. Você não vai levar um fogão, uma geladeira na Magazine Luiza lá. É difícil. A gente, com a Electrolux, a gente lançou um programa e eu tenho participado ativamente do pessoal para a gente conseguir avançar cada vez mais. Quem compra no nosso site hoje consegue selecionar um serviço e o mesmo cara que entrega o produto novo, ele leva embora o antigo. Sensacional. E a gente garante a reciclagem. Então, assim, muito mais fluido. Então, esse é um projeto muito legal que a gente está trazendo como uma facilidade para o nosso consumidor. E uma coisa que, assim, cara, eu passei por isso antes na Electrolux e não sabia o que fazer. Faz um baita sentido, né, João? O cara já está lá com o caminhão. Né? Eficiência logística, menos CO2. Pega o eletrodoméstico velho e traz embora. E aí assim, o que me empolga muito nessa questão de logística reversa, etc., é porque eu vejo que, na minha concepção, no futuro, a gente vai usar mais matéria-prima reciclada do que matéria-prima virgem. Quando começar isso a rodar, eu acho que isso vai gerar um mercado muito interessante. Né? Eu acho que, assim, por isso que eu costumo dizer muito assim, na minha concepção, para a gente conseguir avançar realmente em sustentabilidade, tecnologia, sem dúvida, é um ponto fundamental. E uma colaboração intersetorial e intrasetorial também é fundamental. Então, eu acho que esses movimentos grandes assim que está acontecendo agora, principalmente logística reversa no Brasil, são pontos de inflexão bem interessantes para a gente conseguir ver um futuro mais sustentável. Efetivamente, só mesmo. Show de bola.
Maravilha. João, foi uma delícia, cara. Valeu. Muito Não, obrigado. imagina, eu que agradeço. Pelo tempo, foi show de bola. Muito legal. Acho que a gente conseguiu Beleza. fazer uma bela amarração e uns recados muito interessantes para a turma. Espero que vocês tenham gostado. A gente adorou. Só mais uma vez, então, por favor, peço a vocês que se inscrevam, que curtam em todos os canais. E escrevam ali também para a gente, por gentileza, eventuais assuntos que vocês querem verem discutidos e debatidos aqui, porque a gente encontra alguém para falar sobre esse assunto que vocês querem conversar, tá bom? Muito obrigado, até a próxima, André. Valeu, obrigado. Foi ótimo. Foi uma honra, PG. Um abraço. Um abraço pro PG, estará aqui de volta na próxima. E João, obrigado mais uma vez. Obrigado, Bruno. Obrigado, Valeu. Andréia. Foi Valeu, ótimo. João. Tchau, gente.